O que você nunca deveria dizer para um bartender? Tem um monte de coisa, mas a pior de todas é quando o cara quer ensinar o bartender a fazer o drink. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, mas todo mundo me conhece mais pelo sobrenome Baceto aí no mercado. Sou bartender, mixólogo, trabalho nessa área há 23 anos. E hoje eu estou aqui convidado para responder algumas perguntas que foram mandadas aqui pela internet. Mixologia pode ser considerado barman gourmet? O mixologista ele vai estudar todo o processo que é feita a bebida, aonde que é feita a bebida, a geografia do lugar, a vegetação do lugar, a história do lugar, a história da bebida e vai criar uma receita, vai criar um cardápio e tal. O barman ele só vai reproduzir o que o mixologista fez. É isso, essa é a diferença. Que bebida você nunca deve pedir em um bar? Bom, acho que você pode pedir a bebida que você quiser. Eu, por exemplo, trabalho num hotel 5 estrelas. Se você for num bar de coquetel, de coquetelaria na rua e pedir um Sex on the Beach, uma pina colada, eles vão rir da sua cara. Mas eu trabalho num lugar onde vem gente do mundo inteiro. Não vou dar risada nem nada porque o cara pediu. O que eu mais faço é o Old Fashion, que é um drink à base de bourbon com açúcar e angostura. O mais popular, assim, acho que na verdade é gin tônica, né? Mas eu sinto que é uma coisa que tá mudando. Tá mudando pro old fashion. Toda vez que vejo um barman fazendo malabares com garrafa, eu imagino quantas ele já quebrou para aprender a fazer aquilo. Ou o barman ele faz drink, ou o barman ele faz malabarismo. Não dá para fazer os dois. Então, o malabares é mais um showzinho atrás do balcão, não tem nada muito a ver com coquetelaria. Barman ou bartender, qual a diferença? Qual dessas profissões ganha melhor? Não tem diferença nenhuma, tá? A não ser o sexo. O barman é uma palavra inglesa que é barman, então é pra homem. Bartender não, é o atendente de balcão. Ele é um barman, só que ele serve pros dois sexos, tanto homem como mulher. Ganho é igual, não tem diferença nenhuma, tá? Agora, sim, um bartender, ele ganha comissão. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. O ruim de você fazer caipirinha boa é que depois você passa a julgar todas as que toma. E sim, eu não sou nem um tico humilde sobre minha caipirinha. Ela é perfeita. Eu vou falar um pouco sobre a caipirinha. Caipirinha é um drink que foi criado na década de 50, que ela era um remédio, que ela era feita com mel, alho, limão, que era feita nas fazendas porque não tinha médico. Então eles maceravam o limão, cachaça, alho e mel. Com o tempo, eles tiraram o mel, colocaram açúcar para ficar mais fácil de fazer e tiraram o alho, porque também o alho ninguém merece. Aí acabou virando a caipirinha. Então, a caipirinha ela é feita de limão. Agora, cada um faz a sua dosagem, né? Isso não quer dizer que uma é boa, a outra é ruim. Cada um gosta de um jeito. Agora, uma coisa, aqui eu vou deixar aqui meio que claro. Caipirinha é de cachaça. Não é de vodka, não é de saquê, é cachaça. Essa semana eu vi dois caras brigarem porque um deles acha que o Negroni tem gosto de dor de cotovelo. 15 anos atrás ninguém tomava Negroni. Aí começou a entrar uma moda de gin, aí a coquetelaria começou a chegar, porque hoje a coquetelaria cresceu, tá quase no mesmo patamar da gastronomia. Acontece até que uma coisa que eu discordo, o bartender tá se achando às vezes até um rockstar. Eu falo, pô, menos, né, gente? E a pessoa, às vezes ela pede um Negroni só pra dizer que conhece de drink, mas a verdade não conhece. Mas o interessante é que ela quer conhecer, né? Isso já é um passo. Qual o coquetel mais difícil do barman que um barman pode fazer? Bom, tem diferentes graus de dificuldade, né? Um coquetel que tem muito ingrediente. Um coquetel que tem muito ingrediente, ele é extremamente difícil de fazer, porque você tem que equilibrar todos os ingredientes, você tem que sentir o gosto de todos. Então imagina um coquetel com 6 ingredientes. Você tem que sentir o gosto dos 6, é muito difícil. Agora tem aquele coquetel que é difícil fisicamente. Por exemplo, os Ramos Gin Fizz. Que ele é um coquetel que vai o ovo, que você tem que ficar batendo lá 9 minutos a coqueteleira para poder formar uma espuma. Isso aí também é bem difícil de fazer. O que me deixa mais indignado é que você paga um preço alto na bebida, na balada, e a porra da bebida é falsa. Fico puto. Como saber se é falsa? Bom, você só vai saber se é falsa depois que você beber. Que a garrafa o cara vai usar a mesma, óbvio. E outra coisa, a bebida que a pessoa falsifica, você sabe qual que é. O cara vai falsificar Red Label, o cara vai falsificar Smirnoff, o cara vai falsificar Absolute. É bebida que vende muito. O cara não vai, por exemplo, falsificar uma garrafa de Macallan. Eu nunca consegui entender
o que a função de um psicólogo difere de um barman? Exceto por ser mais caro. Bom, é diferente, né? Porque o barman, ele tá ali ouvindo o cliente só que ele não dá opinião na vida do cara, ele só simplesmente ele concorda. O trabalho dele é concordar com o que o cara tá falando. O que você nunca deveria dizer para um bartender? Tem um monte de coisa, mas a pior de todas é quando o cara quer ensinar o bartender a fazer o drink. O cara tá ali porque ele sabe fazer. Aí o cara que tá fora do balcão, ele leu em algum lugar como é que se faz. Não, mas é assim, 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 assim. Aí você nem discute. Faz do jeito que o cara quer. O mundo era bom até começarem a inventar drinks à base de cerveja. Não concordo, não. Eu acho que tem drinks bons com cerveja. Mas se você pegar uma cerveja artesanal, não tem por que você ficar inventando muita coisa. Você vai querer sentir, porque ela já tem as notas dela, ela tá ali pra isso, entendeu? Então você toma cerveja pura. E no sábado que eu descobri que gosta de drink de mulher. Nem sabia que tinha sexo os drinks, caralho. Não acho que tem sexo, não. Eu também... eu acho que não existe esse negócio de drink de homem e drink de mulher. Tem cara que não aguenta beber, mas vai beber porque é bebida de macho. Não tem nada a ver isso daí. Eu acho que bebida não tem sexo.